Hoje vamos olhar para uma das bandas mais divisivas e ao mesmo tempo bem-sucedidas do rock atual, os Falling in Reverse. E claro, não se pode falar deles sem falar da sua figura central, o enigmático Ronnie Radke. A história deles é basicamente uma montanha-russa de sucesso comercial, um caos pessoal tremendo e uma constante reinvenção musical. E olha, acho que nada melhor para começar do que usar as palavras do próprio Ronnie Radke. Esta citação resume tudo, não é? Mostra aquela ligação muito crua, muito direta que ele tem com os fãs, faz esses que se calhar veem as suas próprias batalhas nas letras dele. É essa vulnerabilidade que, no fundo, pega na dor de uma pessoa e a transforma num hino para muitos. E se calhar é aí que está um dos segredos da sua longevidade. A carreira dos Falling in Reverse vive basicamente nesta dualidade. De um lado temos o sucesso, que é inegável, discos de ouro, milhões e milhões de streams, singles a arrebentar nos tops, mas do outro lado há sempre aquela sombra da controvérsia que os persegue desde o primeiro dia. E o mais curioso é que estas duas coisas não são separadas. Na verdade, elas estão completamente ligadas, uma parece que alimenta a outra. Ok, então vamos a isso. Para percebermos mesmo os Falling in Reverse, temos de ir lá atrás, ao ponto mais baixo da vida do seu fundador. A história desta banda não começa, sabem, numa garagem com os amigos a tocar. Não. Começa numa cela de prisão. E esta cronologia, ela explica praticamente tudo. Em 2008, o Radke não só vai preso, como é expulso da banda dele que estava a subir a pique, o Escape the Fate. Mas em vez de ser o fim, ele usou o tempo na prisão para planear o seu grande regresso. A escrever música, esta origem não é só um detalhe da biografia dele, é mesmo o ADN da banda. A ideia de Falling in Reverse, cair ao contrário, nasce precisamente aqui, de uma queda que parecia total para uma subida alimentada a pura raiva e vontade de provar que estavam errados. E que regresso que foi, de facto. Todas aquelas letras escritas na prisão acabaram por se transformar num álbum de estreia, que não só lhes deu um som muito próprio, como os disparou para a fama quase da noite para o dia. O impacto foi instantâneo. O álbum, The Drag in Me Is You, sai em 2011 e vende logo 18 mil cópias na primeira semana. Pensem nisto, é uma banda completamente nova. Com um vocalista que tinha acabado de sair da prisão, este número era um sinal claríssimo de que as pessoas não só estavam atentas, como estavam esfomeadas para ouvir o que ele tinha a dizer. E não ficou por aí. O álbum chegou ao número 19 do top da Billboard 200 nos Estados Unidos. Isto já não era só um pequeno nicho de fãs. A música estava a chegar a muita gente, a provar que a história controversa do Radke não era um problema. Se calhar, era mesmo o grande motor do apelo da banda. E desde o início, que a parte visual foi absolutamente crucial. Vídeos como o de The Drag in Me Is You ou o super satírico I'm Not a Vampire, aquilo não eram só videoclipes, eram autênticas declarações de intenções. Eram super teatrais, às vezes até cómicos, e ajudaram a construir aquela imagem de uma banda que não tinha medo nenhum de ser exagerada e de provocar. Vamos então avançar um pouco no tempo, porque, tal como a vida do Radke, a banda nunca ficou parada no mesmo sítio. Pelo contrário, o som, os membros, estava tudo sempre a mudar. A mudança do primeiro para o segundo álbum foi, drástica, e diz muito sobre eles. Com o Fashionably Late, em 2013, o Radke de repente mete rap e batidas eletrónicas no meio do som deles. Agora, para uma cena musical que muitas vezes é super purista, como o metalcore, isto foi um risco gigante. Claro que afastou alguns dos fãs mais antigos, mas ao mesmo tempo abriu a porta a um público completamente diferente e mostrou que eles se recusavam a ficar presos num rótulo. E a instabilidade não era só no som. Como esta tabela mostra, a formação da banda era uma autêntica porta giratória. Tirando a Radke e durante os primeiros anos o falecido guitarrista Derek Jones, os membros entravam e saíam constantemente. Isto só veio cimentar a ideia de que os Falling in Reverse eram e são, na sua essência, o projeto de Ronnie Radke, ponto final. E isto traz-nos à fase mais recente da banda, uma fase em que eles basicamente dominaram a arte de se manterem relevantes na era digital, focando-se mais em lançar singles virais do que em álbuns completos. Este gráfico, mostra perfeitamente o crescimento brutal da banda nos últimos anos. Singles como o Popular Monster ou Zombified tornaram-se autênticos hinos para uma nova geração. E depois, em 2023, Watch the World Burn consegue entrar no super prestigiado top Billboard Hot 100. Isto é um feito raríssimo para qualquer banda de rock hoje em dia, numa era dominada pelo pop e pelo hip-hop. Foi a prova final de que a fórmula deles estava a quebrar todas as barreiras.
E uma parte super importante desta estratégia foram as colaborações. Reparem nisto. Ao trabalharem com nomes do metal como Corey Taylor, com lendas do rap como Tech 99 e até com estrelas do country como Jelly Roll, eles simplesmente rebentaram com as barreiras entre géneros. Estas parcerias foram como pontes para públicos completamente diferentes e expandiram a influência deles para muito, muito além da cena do rock. E pronto, chegamos aos dias de hoje. A banda está, sem qualquer dúvida, no pico da sua popularidade. Mas os fantasmas do passado do Raldic, esses, parece que nunca o largam. Este acontecimento, muito recente, é o exemplo perfeito da tal dualidade de que falámos. No preciso momento em que deviam estar a celebrar uma digressão completamente esgotada no Reino Unido, o passado do Radke volta para lhes estragar os planos. Aquela condenação de 2008 impediu-o de entrar no país e tiveram de cancelar tudo. É um lembrete muito duro de que, por mais sucesso que tenham, aquela controvérsia do início está sempre ali, à espreita. E no fim, ficamos com esta pergunta no ar, não é? A história dos Falling in Reverse é uma história da redenção? É a prova de que se pode dar a volta por cima de um passado terrível? Ou será que a controvérsia não é um obstáculo, mas sim o combustível que os alimenta? Se calhar, no mundo complexo do rock moderno, a resposta é um bocadinho de tudo isso. A única coisa certa é que ninguém, mas mesmo ninguém, fica indiferente aos Falling in Reverse.